Teste AB no Facebook e no Instagram. Isso é uma pergunta que eu recebi aqui do Jean, né? Tá aqui a pergunta, tá? E o Jean naturalmente já está escutando aqui o áudio, já está solto aqui para o Jean. E o Jean explica, né? Ó, na sua opinião, eu devo fazer teste AB lá no Facebook e no Instagram com um público de 35 mil pessoas, tal? Esse é o número da minha cidade e etc. Tem alguns pontos, eu vou te explicar esses pontos, estou gravando já um vídeo aqui também, que aí pode ajudar outras pessoas. Então, antes de mais nada, porque está envolvendo aqui o vídeo, deixa eu explicar se você não entende o que é um teste AB. O teste AB ele serve para você testar, como o próprio nome sugere, duas, tá? E às vezes você pode testar mais opções. Então, por exemplo, eu tenho uma publicação, tá? E tem uma segunda publicação. Qual será dessas publicações que é melhor? Aonde eu devo deixar o meu dinheiro? Nessa, o meu investimento? Nessa ou nessa? Então, o teste AB nada mais é do que você falar assim, ó, testa para mim Facebook e Instagram, porque você tem muito mais dados que eu, você tem todos os dados e eu praticamente não tenho dado nenhum, eu só tenho a minha emoção, a minha experiência de achar que essa é melhor do que a outra. Em geral a gente quebra a cara, é melhor deixar a plataforma testar mesmo. Qual é a melhor, essa ou essa? Aí ele faz um teste e diz assim, ó, com um valor bem pequenininho, ele faz um teste e diz assim, ó, a publicação B é melhor, e aí ele gasta todo o restante do valor na B. Imagina um cenário onde você colocou, você tem, falar qualquer valor, tá? R$100 para investir, aí durante R$10, que já alcançou milhares de pessoas, ele testou, e aí, ou seja, até R$10, aí os restantes dos R$90 ele gasta com a outra publicação. E o teste AB pode ser feito em várias coisas, tá? No e-mail também. Então, por exemplo, vamos passar lá um e-mail marketing, que a gente chama, né? Ou seja, vai passar um e-mail para um monte de gente, aí eu coloco lá um título, o texto pode ser o mesmo, mas imagina que um título, o texto pode mudar também, é só um exemplo. Eu coloco um título e coloco um segundo título, às vezes eu posso colocar até um terceiro título, ou mais se eu quiser, mas aí não é tão legal, em geral 2, no máximo 3 títulos. E aí o que você faz? Você, em vez de mandar para a lista inteira, Fábio, eu tenho 10 mil pessoas na minha lista. Não, você manda para 10% da lista, tá? E aí ele divide 10% com um título e 10% do outro. Qual foi o e-mail que foi mais aberto? O e-mail que está com o título A, ou com o título que eu estou chamando de A, está lá o título dele, ou o B. E depois de ele identificar o sistema qual foi o vencedor, os outros 80% da sua lista, nesse caso 8 mil, nesse exemplo de 10 mil, receberiam o e-mail vencedor. Então quer dizer, 9 mil pessoas de uma lista de 10, 90% da lista receberia um e-mail vencedor e apenas 10 que foi feito um teste para descobrir qual é o melhor. Então, quer dizer, benefício. Um teste AB isso pode ser feito tanto no Instagram, no Facebook, como pode ser feito no e-mail, como eu citei. E o teste AB não serve só para uma publicação. Se você quiser testar um público, esse público me traz mais retorno do que esse, eu também consigo testar, tá? Agora, posto isso, que é a explicação inicial, e avancei com alguns outros detalhes, o ponto depende exatamente da sua estratégia, tá? Se você tem lá uma verba de investimento e se você vai fazer um lançamento e esse lançamento que você vai fazer curto, eu tenho um evento, ele acontece naquele dia, talvez seja interessante sim você fazer lá um teste AB para você já saber qual é a sua melhor publicação, porque é muito rápido, aquilo funciona num dia e você solta a melhor e já desde o primeiro minuto já está com a melhor, tá? Mas na maioria das pessoas convencionais que utilizam lá o Facebook e o Instagram para poder gerar retorno, tá? Ou seja, tirando as exceções desse exemplo que eu dei, coisas específicas, você consegue fazer um teste AB. Eu estou chamando de teste AB, mas não é bem teste AB, de outra maneira, mas o resultado é o mesmo que o teste AB, tá? Qual que é a outra forma? A outra forma se você coloca, dando exemplo de publicações, mais do que uma publicação dentro do mesmo conjunto de anúncio, tá? Eu tenho lá a campanha e tenho um conjunto de anúncios, que é o segundo pilar. Aqui está o conjunto de anúncios. Se aqui dentro, em vez de eu colocar um só anúncio, eu coloco 2, ele automaticamente, embora não se use o nome nesse caso de teste AB, ele está fazendo um teste AB e ele está investindo o meu dinheiro na publicação que naquele momento está trazendo maior retorno perante o objetivo que você colocou. Se eu colocar 3, ele faz a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho aqueles mesmos R$100 para gastar, ele pode gastar 5 com essa, 5 com essa e R$90 com essa daqui, né? Ou seja, com uma das publicações. E qual que é o bom disso?
que eu nunca preciso parar essa campanha. Então, se eu pensar em produtividade, aqui imagina, eu tenho que pegar a sua pergunta, Jean, e transferir para o dia a dia. E eu não sei todos os detalhes, tá? Mas acredito que o que você quer deva ser muito próximo do que a maioria quer. Então, eu já estou tentando te ajudar, te ensinando o que é mais simples e o que traz mais retorno. Então, em vez de selecionar a teste AB, se eu colocar 2, 3 anúncios, 4 ou mais dentro de um mesmo conjunto de anúncio, eu já estou indiretamente fazendo um teste AB e tendo o maior retorno possível. Porque em vez de eu decidir qual é a melhor publicação, a plataforma está decidindo para mim, através de dados reais, qual é a melhor. Não, Fábio, mas eu também quero testar público. Não tem problema. Em vez de eu dei o exemplo de um conjunto de anúncios aqui com 3 anúncios. Coloque mais um conjunto de anúncios com os mesmos 3 anúncios aqui dentro, né? Aí o que ele vai fazer? E deixa o orçamento na campanha nesse caso, tá? O orçamento não vai estar aqui no conjunto de anúncios, vai estar na campanha. O que ele vai fazer? Ele vai testar, igualmente ele testa o anúncio, ele vai testar o conjunto de anúncios, que é onde está o seu público. E se por acaso o conjunto de anúncios 1 ele traz menos retorno do que o 2, ele vai pegar aqueles R$100 e vai gastar R$90 no conjunto 2. E dos R$90 ainda tem 3 publicações. Pode ser que esses R$90, 80 deles estejam gastos em um dos anúncios que está dentro do conjunto 2. Entende? Então tanto faz testar o anúncio com o público. Ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E o que é o bom disso aqui? O bom disso aqui, dessa estratégia, é que eu não preciso ficar perdendo muito tempo. Quando eu tenho uma outra publicação, eu só enfio aqui dentro. Eu vou enfiando aqui dentro desse conjunto de anúncio. E sempre ele vai investindo aquele meu dinheiro por dia. Ah, Fábio, eu tenho, vou falar qualquer valor aqui, tá? R$40 por dia. Sempre os R$40 por dia estão sendo gastos na melhor publicação ou no melhor público, os dois juntos. Ponto. Tá? Então essa é uma estratégia muito boa. Por que essa estratégia, outro motivo dessa estratégia ser muito boa? Quando você faz um teste AB, você só tem o resultado daquele momento, daquele dia ou daqueles minutos que você fez o teste AB. Só que concorda que isso não é estático, isso é dinâmico? Por exemplo, se eu solto uma publicação hoje que é maravilhosa, ela está vencendo tudo hoje. Hoje lá a plataforma do Instagram e do Facebook só gasta dinheiro com ela. Só que, concorda que se essa publicação ficar 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 7 dias, estou dando um exemplo qualquer. Uma semana, 2, provavelmente a gente chama de gasta, né? Ela já não vai dar mais o mesmo resultado e as outras vão superar ela. Então, quando está dentro do mesmo conjunto de anúncio, você não tem só uma foto estática daquele momento. Você tem uma foto, você tem um vídeo, né? Não é uma foto, é dinâmico. A foto é estática, o vídeo é dinâmico. Você tem um vídeo, então ele vai trocando para você em automático e você não fica com um teste que só serviu naquele momento. O teste está sendo sempre feito. Esse é um outro cenário, tá bom? E aí você disse que a sua cidade tem 35 mil habitantes. Você pode testar. Mas isso também depende de quanto de investimento que você tem. Se você tem um investimento razoável, para um público pequeno como você tem de 35 mil pessoas, talvez você possa deixar ele mesmo atingir quem vai se conectar com você de forma melhor. Se você ficar segmentando muito, talvez fique muito caro para o público pequeno que você tem. Ah, mas 35 é tão pouco assim? Não, tem gente que mora com 7 mil habitantes ou com menos. Tem gente que muito mais, tá? Mas aí teria que analisar alguns outros pontos. Então, mas basicamente é isso com relação a teste AB. Espero aí que tenha ajudado e qualquer dúvida é só chamar. Valeu, tchau!